Eu tenho um Deus. Como essa palavra tem um peso objetivo e eficaz para as nossas vidas. Eu me lembro da situação de Jó, né? Ele estava vivendo um caos terrível, e nós estamos vivendo em tempos difíceis, né, irmãos? Nosso coração é assaltado pelas dificuldades, pelos problemas, pelas perdas. Somos tomados pelo sentimento de angústia, de tristeza, depressão. E Jó usa essa mesma palavra: eu tenho um Deus, eu tenho um Redentor. A mulher dele entra em desespero, o que é natural, né, irmãos? Diante de tantas perdas, né? Perderam 10 filhos, já pensou, irmãos? 10 filhos. Passaram por problemas financeiros, faliram financeiramente, né? Às vezes a gente passa por aquela instabilidade financeira, dá um desespero, né? Puxa, estou para ser mandado embora, dá um desespero. Ela entrou nesse desespero, e a gente consegue ver uma diferença de quem tem relacionamento com Deus e sabe que Deus ainda está no controle de tudo, né, irmãos? E o Jó, ele traz uma afirmação: o meu Redentor vive. Como é bom, irmãos, diante das dificuldades, dos problemas, a gente não vê luz, parece que não vê saída, não vê mudança de situação, mas a gente declara: o meu Redentor vive. E o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, né, irmãos? Nós estamos refletindo esse mês sobre poderá Deus, né? Foi uma palavra de provocação que o povo de Israel no deserto fez a Deus. Será que Deus poderá Deus preparar? E nós estamos refletindo esse mês, e nós temos vivenciado, irmãos, temos presenciado, desfrutado dessa mesa diante do deserto, né, irmãos? Antes que eu me esqueça, senão eu vou ficar de castigo, irmãos, a minha mãe me ligou essa semana, pediu para compartilhar um testemunho com vocês. Não sei se alguns talvez podem se lembrar, nos pequenos grupos que a gente participa, eu sempre estou pedindo oração em favor da minha mãe estava passando por um momento de crise, síndrome de pânico, depressiva, estava dando muito trabalho, irmãos. Eu conversava com ela, né? Mãe, o que está acontecendo? Ela: eu não sei, Kleber, eu estou sentindo um coisão. Inclusive ela está nos assistindo, meu pai lá, graças a Deus por essa tecnologia, né? Ele está acompanhando conosco lá, e ela falou: eu não sei te explicar, é um coisão que dá em mim, ela chama de coisão, aí nós apelidamos ela de coisão, né, irmãos? Às vezes a gente sente um coisão mesmo que a gente não sabe explicar, né, irmãos? O coração fica apertado, né? E ela me ligou essa semana, meu pai me compartilhou, feliz. As crises que a minha mãe passava, irmãos, ela começava a gritar tão alto, que meu pai chegou para mim e falou: Kleber, eu estou ficando com medo, porque os vizinhos podem pensar que eu estou maltratando ela, eles podem chamar a polícia para mim, né? Isso, meus irmãos, que cristão passa por isso, irmão? Cristão pode passar por isso, por esse tipo de dificuldade, irmãos? É o que nós estamos refletindo nesse mês, né? Esse deserto não é só quando eu estou na prova ou na dificuldade, mas o deserto é a vida, e se nós estamos na vida, nós somos acometidos por toda a sorte de dificuldade que nós estamos sujeitos, com uma única diferença: nós temos um Deus que prepara uma mesa diante do deserto. E aí a minha mãe pediu para compartilhar, irmãos. Ela não conseguia dormir, e ela já está bem, já faz 1 mês a 2 meses, virou a chave, irmãos. Ela está feliz, está alegre, está conseguindo dormir, está conseguindo congregar, participar. Então ela pediu para mim compartilhar isso com vocês, né? Esse momento de alegria. Continue orando pela minha família, continue orando pelos meus pais, mas nós temos vivenciado isso aqui também. Meus pais que estão lá em Avaré, né? E nós temos visto o Senhor fazendo milagres no nosso meio, reavivando, renovando, né? Quem acompanha a nossa irmã Silvia, como eu estou feliz do Senhor ter renovado, animado, alegrado. O que é isso, irmãos? É Deus no meio do seu povo, o Senhor sustentando o seu povo. E eu gostaria de compartilhar, refletir um pouco mais. Nós já estamos conversando durante todo esse mês, os vídeos devocionais têm nos auxiliado, né? Nos dado um breve resumo do que nós estamos conversando aqui durante o domingo, né? Falando sobre essa mesa no deserto. E isso, irmãos, as Escrituras, ela vai nos trazendo essas orientações, reforçando a nossa mente, né? Já foi falado aqui conosco hoje sobre a nossa mudança de mente, sobre o nosso comportamento. E é isso que eu gostaria de conversar com a igreja nessa manhã, compartilharmos um pouco sobre o comportamento do povo de Israel, qual foi o comportamento que eles tiveram, né? E fazer uma reflexão aplicativa sobre o nosso comportamento. Nós estamos no deserto, não é isso? Nós aprendemos isso, né, irmãos? Estamos no deserto. Então, a vida que nós estamos no deserto, estamos nessa caminhada, nessa peregrinação. Então, nós também estamos sujeitos a passar por todo tipo de dificuldade.
Mas nós precisamos reforçar, irmãos, a nossa mente, a nossa memória, de que Deus, Ele está no controle, de que Deus conduz a história segundo os seus planos, segundo a sua vontade. A história, o curso desse mundo, ele não está aleatoriamente perdido, né? Eu lembro de Salmo 103, versículo 19, irmãos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Salmo 103, versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono no céu, e Ele reina sobre os homens, e Ele reina diante de tudo o que existe. Irmãos, vamos fazer um exercício simples. Se Deus não está controlando a história, quem que está controlando, irmãos? Se Deus não está no controle de todas as coisas, será que nós estamos como um barco no meio da tempestade à deriva, levada pelo vento? Para nós cristãos, não. O pensamento humanista, eles acham que não existe nada além desse tempo presente, nada além desse momento, da matéria. Mas para nós cristãos, não. Nós temos um Deus que vai além desse tempo presente, que vai além dessa matéria. Existe uma corrente de pensamento humana, irmãos, que diz, eles ensinam-se que Deus é como se fosse um relojoeiro. Ele criou o mundo, né, estabeleceu as suas leis, deu a corda no relógio, né, e as coisas estão acontecendo naturalmente. As coisas estão acontecendo aleatoriamente. Já pensou, irmãos, como é difícil nós termos esse tipo de pensamento para nós cristãos? Porque senão quem vai garantir a nossa trajetória, a nossa caminhada no deserto? Quem vai garantir que nós iremos chegar lá no fim? Será que os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas vontades vão chegar lá? Se eu não tenho certeza de que alguém está controlando, é por isso que nós entregamos, irmãos, o nosso controle, a nossa vida, nas mãos do Senhor. Quando nós colocamos a nossa vida e entregamos a nossa vida diante da vontade de Deus, nos sujeitamos a Deus, nós vamos experimentando o seu cuidado, a sua direção sobre as nossas vidas. Sofremos dor, passamos por dores, né, irmãos? Mas nós estamos confiantes, porque assim como Ele conduziu aquele povo, Ele está conduzindo o seu povo de hoje. A promessa do Senhor, nós vamos aprendendo, irmãos, e aí nós vamos vendo como Deus está no controle de todas as coisas. Quando Ele cria o homem no jardim, o pecado entra, a maldade entra, e Ele faz uma promessa, a gente chama de uma promessa escatológica, né, de uma promessa futura. Lembra, da semente da mulher vai vir ele vai esmagar a cabeça da serpente. Se não é Deus que está controlando para que essa promessa se cumpra, e nós sabemos que hoje é Jesus, essa promessa que foi feita lá em Gênesis 3, versículo 15, foi a promessa de que Jesus viria restaurar, mudar a mente dos homens, transformar a mente desse homem. Como que as coisas iriam acontecer sem o controle de Deus, irmãos? Nós vamos reforçando isso cada vez mais, e isso vai sendo como um refrigério para nós. Porque eu acho que todos aqui já puderam experimentar na prática, que tem situações que a gente não consegue resolver, né? Tem situações que a gente acha que pode fazer, mas aí vem a adversidade, vem a dificuldade, vem uma limitação, né? Haja vista, graças a Deus nós estamos indo já para o fim dessa situação, dessa pandemia que nós estamos passando, e se tem uma coisa que ela ensinou para o homem na sua totalidade, é que o homem não tem o controle de todas as coisas, ele é limitado, né? E é por isso que nós, irmãos, sempre nos sujeitamos a um Deus que é ilimitado, um Deus que não é privado, um Deus que não é sujeito à sua criatura. Muitos acham que Deus é uma espécie de amuleto, irmãos, o amuleto da sorte, sabe aquele amuleto? Alguns filmes a pessoa acha o amuleto da sorte, e a partir daí os seus desejos, as suas vontades, todas serão concretizadas. Deus não é o nosso amuleto da sorte. Embora Ele é o nosso Deus que está conosco, é Ele que está conduzindo, dirigindo, orientando as nossas vidas. Nós somos encorajados, irmãos, o tempo todo pelo Senhor. Eu lembro de Oséias 6,3. Ei, gente, se esforcem, prossigam em conhecer ao Senhor. O Senhor, Ele adverte o seu povo a se esforçar para o conhecê-lo. Porque, irmão, se eu e você não conhecemos o Senhor diante das adversidades, nós estaremos sujeitos às mesmas práticas que o seu povo que foi tirado do Egito fez. Nós estaremos sujeitos aos mesmos erros que o seu povo, o povo de Deus que foi tirado do Egito, cometeu. E aí nós estamos compartilhando e queremos conversar um pouco sobre isso, ver algumas práticas, alguns comportamentos desse povo que tiveram
para que eu e você possamos nos autoexaminar e mudarmos o nosso comportamento, as nossas atitudes, né? A nossa convivência, o nosso jeito de enxergar a vida, porque senão nós podemos fracassar. As Escrituras, ela é bem enfática e ela diz que a maioria do povo, olha irmãos, saíram quase 600 mil pessoas, fora mulheres e crianças lá do Egito. Apenas 2 entrou na terra prometida, hein, irmãos? Apenas 2. Por quê, irmãos? Porque eles eram bonitinhos, iluminados? Porque eles se sujeitaram ao Senhor, eles se esforçaram em conhecer ao Senhor, eles não se sentiram autossuficientes como o povo se sentiu autossuficiente, ou Deus como um amuleto, e portanto, eles poderiam conquistar a hora que eles quisessem, com força no seu braço. Vocês lembram de Êxodo 17, quando Moisés ele manda aqueles 12 espias para espiar a terra? E a gente consegue ver 2 tipos de pessoas. Eu queria compartilhar com vocês isso. 2 tipos de pessoa: aquela pessoa que é convencida e a pessoa que é convertida. O convencido, ele participa dos ritos, o convencido, ele participa dos momentos, né? Mas no momento das dificuldades, no momento das tribulações, ele retrocede, ele murmura, ele coloca Deus à prova, ele duvida de Deus. E aí a gente vê somente 2 homens, né? Josué e Calebe. Fala, não, o Senhor está conosco, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar a terra que Ele prometeu, irmãos, o Senhor está conosco, Ele vai nos guardar até o fim. Nós não devemos olhar para as circunstâncias ou as dificuldades e fazerem delas maior do que o nosso Senhor, maior do que o nosso Deus. Nós temos responsabilidade sim, né, irmãos? Assim como aquele povo teve a responsabilidade. Irmãos, a gente olha para a grande obra redentora, libertadora que o Senhor fez lá no Egito, né? Vocês lembram? O povo ficou escravizado, e olha, que lá em Gênesis 15, o Senhor, quando Ele faz aliança com Abraão, quando Ele chama Abraão, Ele já mostra para Abraão, fala, olha, saiba que de você vai vir uma grande nação, mas essa nação vai ficar cativa 400 anos, mas eu vou libertar esse povo, e esse povo vai sair com grandes despojos de lá. O Senhor de novo controlando a história, revelando o caminho, a direção, irmãos, que Ele havia prometido a respeito do Salvador, do resgatador. E aí nós vemos a história se desenrolando, e a caminhada do povo para o deserto também foi uma obra da direção de Deus. Nós vemos lá em Deuteronômio 8:5, eu queria ler com vocês, embora o nosso tema, nós estamos meditando no Salmo 78, irmãos. O Salmo 78, ele traz um resumão, né, da passagem do povo de Israel, das grandes maravilhas que o Senhor fez, mas a gente consegue consultar também outros livros, e principalmente no Novo Testamento, que eu quero ler com você mais para frente, em 1 Coríntios 10, Paulo fazendo esse resumo da trajetória do povo de Israel. Olha que interessante, irmãos, Deuteronômio 8, o que é o deserto, né? Eu não sei de onde que nós não, aqui não, né, irmãos, outras pessoas herdaram aquele conceito de que quando as coisas estão dando mal, eu estou no deserto, eu estou na prova, mas quando eu estou na rede, na Fernando de Noronha, tomando uma aguinha de coco, eu estou na beça, né? A vida, nós estamos na vida, irmãos, nós estamos sujeitos, às vezes, a achar que estamos muito bem, mas sermos acometidos por um dia mau, né, irmãos? Então, o deserto precisa ficar claro, ele não é uma ação, uma situação específica, um momento específico. O deserto é uma peregrinação, é um caminho que nós estamos trilhando, tá bom? Foi nos prometido a terra prometida, assim como aquele povo, o mesmo povo, tá, irmãos? Não tem 2 povos aqui, é o mesmo povo, o povo de Deus, que Deus separou. Lembra? Deus separou esse povo, e é da onde nós falamos que esse povo é um povo santo. Por quê? Porque ele foi separado, ele foi transformado, ele foi liberto do poder de Faraó, do pecado. Nós fomos transformados, assim como aquele povo foi liberto, assim como aquele povo saiu do êxodo, que é a saída, que teve o Cordeiro Pascual, nós também temos o nosso êxodo, quando Cristo veio em nossa direção, e nos libertou do poder do pecado, das garras de Satanás, e hoje partilhamos a ceia do Senhor, o nosso Cordeiro, celebramos a ressurreição do Senhor. Mas veja, irmãos, como Deus, Ele está no controle, e você precisa fixar isso bem, compreender isso bem, que isso vai te trazer refrigério, paz, tranquilidade, calmaria, diante das adversidades. O tema está assim, a disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. Olha lá, tenham um cuidado
de obedecer a toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, irmãos, nós aprendemos nesse texto que Deus, ele leva o seu povo para o deserto com um propósito, com um objetivo: se revelar, mas principalmente depurar o seu povo, transformar, mudar a mente, mudar o comportamento. Então nós aprendemos que a caminhada para o deserto é uma caminhada natural. Eu e você estamos nesse deserto, e às vezes as dificuldades que você está passando é permissão do Senhor. Nós chamamos isso de prova, né? É uma prova, é um teste que o Senhor nos coloca para que eu e você possamos melhorar, conhecer, aprender, experimentar do cuidado do Senhor na nossa vida, irmãos. Nós precisamos ter essa consciência de que Deus, Ele está no controle, e por mais que sejam as dificuldades que nós estamos passando, tem um propósito. Por isso, para o cristão, para nós, as dificuldades, as limitações, as provações que nós passamos, ela não é à toa, ela tem um propósito, ela tem um fim. O nosso sofrimento aponta para algo maior. Deus nos prometeu a sua promessa de estar conosco e de nos fazer chegar até o fim. Por isso nós precisamos tomar cuidado com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes. Será que eu tenho colocado Deus à prova? Será que eu tenho sido ingrato? Será que eu tenho cobiçado coisas que a Bíblia não me deixa cobiçar? Será que eu tenho olhado para as coisas e ido além daquilo que o Senhor tem dado para as nossas vidas? Por isso, irmãos, que para nós os cristãos, nós temos como a palavra a única verdade. Nós chamamos isso de verdade absoluta. Não existe duas verdades para nós os cristãos, tá bom, irmãos? Nós temos uma verdade única, e essa verdade, ela está revelada através da palavra de Deus, né? O conceito humanista, de novo, ele vai ensinar de que não existe verdade, né? Nunca existiu verdade, né? Cada um tem a sua verdade, cada um faz a sua verdade, né? Mas, irmãos, se nós fizermos um exercício rápido, né, do ponto de vista dessa afirmação deles, é uma afirmação contraditória, porque se a verdade não existe, como é que eu posso afirmar que a verdade não existe? Quem garante que o que ele está afirmando de fato é verdade, já que a verdade não existe? Não? Então ele é contraditório. Por isso que para nós temos valores absolutos, nós temos verdades absolutas, e a partir do momento que o Senhor, assim como se revelou para aquele povo, agora nós nos sujeitamos às verdades absolutas que o Senhor nos deu. Nós chamamos lá de 10 mandamentos, né, as leis morais de Deus. Ele tira esse povo, e esse povo estava debaixo de uma nação, irmãos, politeísta, estava debaixo de uma nação que adorava centenas de deuses, e ainda assim esse povo se manteve fiel, orando, clamando a Deus, mas não tinha o conhecimento íntimo, ele não conhecia intimamente o Senhor. Por isso que o Senhor leva esse povo para o deserto, e no deserto vai se revelando, né? Ele escolhe Moisés, esse povo estava debaixo da autoridade espiritual de Moisés. Moisés era o representante diante do povo. Moisés falava em nome de Deus, e hoje nós temos um líder espiritual, não temos, irmãos? Nós estamos debaixo do governo de Cristo, nós estamos debaixo da orientação, da condução do Senhor. Veja como a história, ela é tão paralela, irmãos, ela é idêntica ao povo do passado. Lembra que a história do passado, ela estava apontando para a semente da mulher que viria. É por isso que nós falamos que nas Escrituras, ela contém 2 tipos de revelação. A revelação que nós chamamos de revelação natural, né? Deus se deu a conhecer através da natureza, dos seus atributos que foram criados. Nós olhamos para a natureza, para nós cristãos, e falamos, olha,
precisa ter um Criador diante de tudo isso. Tantas leis, né? Tanta química, tanta biologia, tanta complexidade, é necessário ter um Criador. Então Deus, Ele se revelou através da natureza. Paulo vai falar isso, e por conta disso, todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. Mas nós ensinamos e falamos também de uma revelação, que é uma revelação especial. É essa revelação que Deus chama Abraão, chama de lado, nós chamamos de santo, né? Ele separa, se revela a Moisés e está se revelando ao seu povo. É uma revelação especial. E portanto, se a igreja de Deus, se nós temos essa revelação especial de que estamos no deserto, de que Deus preparou uma mesa no deserto, nós precisamos, irmãos, ter a responsabilidade de nos aprofundarmos em conhecer ao Senhor. Lembra da parábola do semeador, que está lá em Mateus 13, 10? Os discípulos, Jesus está falando diante do povo, usando parábolas, usando alegorias, e os discípulos falam, mas Senhor, por que você não fala abertamente? Por que o Senhor está falando em parábolas? Depois você pode ler lá, Jesus ele é bem enfático e categórico, porque a vocês foi dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Então a igreja, o povo de Deus, foi dado uma revelação especial, a mim e a você, irmãos, foi dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Que mistérios são esses? Nós estamos chamando de mesa no deserto, a revelação do plano redentor do Senhor, de que Deus está salvando homens e mulheres que estão presos, seduzidos, enganados pelo pecado, pela mensagem humana, pela mensagem secular. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de boas notícias, de salvação. Por isso nós precisamos nos esforçar a cada dia mais, irmãos, em conhecer ao Senhor, para que eu e você possamos desfrutar da paz que Deus tem para nós, da alegria que Deus tem para nós. E veja, irmãos, Jesus falou, olha, eu tenho uma paz para você, não é uma paz igual o mundo dá. A paz do homem, a paz que nós chamamos de mundo, irmãos, embora nós estamos no mundo, é uma paz condicional, depende de circunstâncias para a gente se sentir bem. Eu vou sentir paz se de repente eu acabei de fazer minha faculdade, se eu conseguir aquele trabalho, eu vou conseguir me sentir bem, se eu conseguir certo objetivo, então ele é condicional. A paz que Deus tem para nós, é uma paz que mesmo diante do luto, nós sentimos confiança, segurança, somos cuidados, somos fortalecidos pelo Senhor. A paz que Deus tem para nós, ela independe de qualquer situação que nós estamos passando. Por isso nós, irmãos, nós reforçamos que existe esperança em meio ao caos, existe esperança em meio às dificuldades. Deus tem uma palavra de esperança para nós, Deus tem uma palavra de esperança para aquele que está se perdendo, para aquele que está perdido, que está preso, seu coração fechado, entristecido, amargurado por tantas circunstâncias, tem uma palavra de esperança. Existe uma mesa diante do deserto. Deserto dá aquela ideia, é um lugar inóspito, né, irmãos? Não tem condição de vida, não dá para sobreviver no deserto. Não tem água, não tem sombra, né? Mas é no deserto que nós vemos os maiores milagres. Foi no deserto que Deus operou os maiores milagres em favor daquele povo. E aí eu gostaria, irmãos, de fazer essa analogia com você, ver algumas práticas que o povo de Israel cometeu. Paulo, quando está escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, a igreja de Coríntios, que ela contém cristãos, judeus e gentios, é uma igreja que se formada, nasce com muitas dúvidas, né, a respeito de como que deve agradar a Deus, o que ele pode comer, o que ele não pode comer, qual que deve ser o seu comportamento. Então Paulo escreve a sua carta e ele faz uma analogia do povo de Deus no deserto e traz uma advertência para a liberdade cristã, para a liberdade que Deus deu para aquele povo, porque ao que parece, irmãos, parece que a igreja de Coríntios, eles estavam tendo o mesmo problema, ou estavam cometendo os mesmos erros que o povo lá no deserto estava cometendo, e aí Paulo traz uma repreensão a esse povo, a igreja de Cristo, para que eles pudessem olhar para aquele exemplo, para que eles pudessem ter vigilância e responsabilidade. Paulo, ele adverte eles que, pelo fato de eles terem privilégios espirituais, necessariamente não queria dizer que eles teriam sucessos espirituais. Paulo vai falar que o povo de Israel teve esses privilégios, viu todos os privilégios, a igreja teve todos os seus privilégios, e ele vai usar os dois sacramentos, né, o batismo e a ceia do Senhor. Ele vai falar que todos experimentaram desse privilégio, mas isso
não é um sinal verde para que a igreja pudesse viver de qualquer maneira. Tinha normas, tinha as leis, tinha regras que esse povo precisa se sujeitar. E aí eu queria compartilhar com vocês, rapidamente, 1 Coríntios 10 e fazer essa analogia, tá bom, irmãos? Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, os primeiros versículos, né? Paulo, ele faz uma advertência a respeito do grande perigo da autoconfiança. Nós temos que tomar muito cuidado com a autoconfiança. A nossa confiança precisa estar no Senhor, irmãos. A nossa confiança precisa estar em Deus. E aí Paulo vai usar esse exemplo. O Senhor advertiu a Israel. Paulo está usando agora essa mesma história de Israel no deserto para advertir a igreja do presente. E nós estamos compartilhando essa mesma mensagem para nos advertir. Nós fazemos uma retrospectiva de nós mesmos, uma autoanálise em nós, e olhamos, irmãos, porque todo cristão que foi alcançado e vive sinceramente, ele quer agradar ao Senhor. Então ele quer saber como que deve ser o comportamento dele diante da sociedade. Nós chamamos isso de ética, né? Ética cristã. O cristão, ele tem um comportamento diferente daquilo que a sociedade ensina. O nosso comportamento cristão, e nós chamamos de ética cristã, precisa ser baseada através das Escrituras. E aí Paulo vai trazer algumas advertências. Paulo usou a nação de Israel como exemplo para advertir os crentes de Coríntio, e ele faz 3 advertências, e são essas 3 advertências que eu queria compartilhar com vocês. A primeira é: privilégios não são garantias de sucesso, está lá do versículo 1 ao 4. Um bom começo não é garantia de um final feliz. E a última advertência que ele faz, que ele traz à igreja é: Deus pode capacitar-nos para vencermos as tentações, se dermos ouvidos à sua palavra. Deus, ele pode nos dar a vitória. Deus, ele nos capacita, mas nós precisamos ouvir a sua palavra. E a primeira advertência é exatamente isso: privilégios não são garantia de sucesso. Olha o exemplo que ele usa, irmãos, exemplos da história de Israel. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Paulo, ele traz essa primeira advertência de que o povo de Israel recebeu todos os seus privilégios, mas isso não foi motivo para eles viverem de qualquer maneira, e foram rejeitados para o Senhor. E Paulo faz essa mesma aplicação para a igreja de Coríntios, porque eles estavam se sentindo privilegiados, foram batizados, participaram do batismo, né? E Paulo faz essa analogia falando que a travessia do mar foi uma simbologia do batismo que estava apontando para o futuro. Paulo vai usar a respeito da ceia. Então a igreja de Corinto estava se sentindo confiante, confortável, participo do culto, sou batizado, participo da ceia. Eles se autoconfiaram em si próprios, e a partir daí queriam viver de qualquer maneira, cometiam idolatria, cobiça, e Paulo traz uma advertência, fala: ei, gente, tome cuidado, porque o mesmo povo que usufruiu de todos esses privilégios, foram reprovados, ficaram mortos, ficaram no deserto. Vocês não podem andar de qualquer maneira, viver de qualquer maneira, vocês precisam olhar para Deus, vocês precisam olhar para o Senhor, vocês precisam ouvir a sua voz, vocês precisam se sujeitar a Ele, vocês precisam obedecer a Ele, porque senão vocês serão reprovados. E aqui, irmãos, nós ensinamos isso, que de fato o Senhor nos salvou, e Ele vai nos sustentar até o fim, e que o cristão não perde a salvação, mas isso não é um sinal para que eu e você possamos viver de qualquer maneira, vivemos deliberadamente segundo os nossos conceitos, segundo as nossas vontades. Nós precisamos olhar para as Escrituras e de fato obedecer ao Senhor, cumprir a sua vontade, não é de qualquer maneira, não é pelo fato de que o Senhor me deu salvação, me deu a fé, eu vivo de qualquer jeito. Então eu preciso olhar as mesmas advertências que o povo de Israel foi advertido, preciso mudar a minha mente, preciso mudar o meu conceito, né? Romanos 12 fala isso, olha, gente, transforme a mente de vocês precisam transformar a mente de vocês, porque irmãos, nós já estamos no deserto, isso é fato,
Agora eu e você precisamos desfrutar da provisão do Senhor. Às vezes a provisão é diária, às vezes não temos abastança, às vezes é o pão diário. E Paulo, irmãos, ele vai fazer de novo essa aplicação e essa analogia, falando que aquele pão, o maná que caiu do céu, a água que saiu da rocha, tinha uma simbologia, ele representava a Cristo, ele representava o maná que representa a palavra, a água, né, que representa a Cristo, o Espírito que foi nos dado, e nós precisamos, irmãos, da mesma maneira, desfrutar desse pão e dessa água que Deus tem nos dado. O povo de Israel, ele não se satisfez com esse maná que veio do céu, com a palavra de Deus, com a água que é o Senhor. Eles queriam algo mais, eles estavam cobiçando além daquilo, eles não tiveram paciência, eles queriam que Deus fosse o seu mordomo, que no simples estalar de dedos as coisas mudassem da noite para o dia. E que bom se fosse assim, né, irmãos? Que bom se nós pudéssemos estalar o dedo e olha, faz assim, às vezes a gente quer até ajudar, né, dar uns toques para Deus, né? Mas aí a gente vai aprendendo, irmãos, vai se sujeitando, vai se humilhando e vamos se conscientizando, tendo a certeza de que Deus de fato tem o melhor para nós, e aí nós nos sujeitamos a Ele. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com os privilégios que nós temos. É muito bom nós participarmos dos cultos, participarmos dos pequenos grupos, e você deve participar da ceia, participar do batismo, mas não use desses privilégios para viver de qualquer maneira, ou para achar que está quite com Deus. Puxa, eu estou em dívida com Deus, preciso ir lá no culto, preciso participar de um culto porque eu estou em dívida. Aí a pessoa vem para o culto, bom, agora na semana eu posso viver de qualquer maneira, porque eu já paguei a minha dívida, né? Então, Paulo traz essa advertência, nós temos que tomar muito cuidado, nós precisamos fazer essa comparação, daquela pessoa que é convencida e a que é convertida. E olha, irmãos, nós não devemos ser juiz de apontar o outro, a ideia aqui é olhar para dentro de nós, para nós mesmos. Será que eu tenho sido convencido? Puxa, é uma palavra tão boa, tão gostosa, né? Os irmãos lá, uma música tão boa, será que eu fui convencido ou eu sou convertido? Quando as dificuldades, a tentação, a prova, aquela vontade de murmurar, de reclamar, onde está Deus? Por que Deus? Por que isso aconteceu? Por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Aí nós olhamos, irmãos, às vezes nós não entendemos mesmo, porque situações acontecem na nossa vida, mas nós nos sujeitamos diante do Senhor e adoramos a Ele, confiamos nele na nossa vida. E aí, irmãos, Paulo vai elencar aqui 5 pecados que o povo de Israel cometeu, ele aplica isso, aponta e adverte a igreja de Coríntios que estavam indo para o mesmo caminho. Versículo 6, essas coisas ocorreram como exemplo para nós. Então Paulo está falando, tudo isso aí foi um exemplo para nós, para que nós não caímos no mesmo erro, para que nós não caímos na mesma prática, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Paulo aponta o primeiro erro, o primeiro pecado, eles cobiçaram as coisas más, eles se lembravam da vida pregressa que eles tinham, né, lá no Egito, e cobiçaram aquilo, e às vezes podemos ser tentados, né, irmãos? O Senhor fez a obra de libertação na nossa vida, e às vezes nós queremos olhar para nós, para trás, né, e às vezes queremos cobiçar aquela vida que nós vivíamos, e que não é de acordo com o Senhor, segundo a vontade de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, para não sermos envolvidos para a cobiça, né? A cobiça é até um pecado capital que o pessoal usa aí, né? Nós temos que tomar muito cuidado. O dinheiro, mamon, o dinheiro tenta nos influenciar, nos envolver, e o dinheiro é bom, né, irmãos? Mas quando ele é usado com prudência, com sabedoria, né? Olha o outro pecado aqui, irmãos. Não sejam idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Lembra que assim que Moisés foi no monte receber a tábua dos mandamentos, eles fazem aquele bezerro de ouro, fizeram o bezerro de ouro, e aí a festa comeu solta lá, né, irmãos? Paulo está trazendo essa advertência, não sejam idólatras. E nós temos aprendido aqui, irmãos, por isso que é muito importante nós participarmos dos pequenos grupos, que a gente tem um tempo maior para tirar algumas dúvidas, que a idolatria, ela não é só quando eu tenho um ídolo formado em si, físico. A idolatria é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus, né? Às vezes posso estar colocando uma pessoa no lugar de Deus, às vezes eu posso estar colocando um dinheiro no lugar de Deus, um negócio no lugar de Deus. Nós precisamos confiar no Senhor,
Nós precisamos ter o Senhor como autossuficiente e absoluto na nossa vida. E é um desafio para nós, né? Porque o nosso coração, ele está em constante ataque, em constante ataque mesmo, para que ele seja tomado, salteado, para que a gente coloque os nossos desejos, as nossas próprias vontades. O que nós temos aprendido é que as nossas vontades, elas podem ser enganosas a respeito disso. Como algum deles, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade, como algum deles fizeram. Então, olha, cobiça, idolatria, imoralidade, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como algum deles fizeram e foram mortos por serpentes. Tem uma passagem, irmãos, que está lá em Êxodo, que é muito interessante também, em Êxodo 17, quando o povo começa a sentir sede, eles chegam para Moisés, eles colocam Deus à prova, eles tentam a Deus e falam: o Senhor está ou não está no nosso meio? O Senhor está ou não está conosco? E às vezes, irmãos, essa teologia da prosperidade, às vezes quer nos assaltar e quer nos ensinar e mostrar que Deus só está com alguém quando todas as coisas estão dando certo, né? Quando tudo está correndo bem, quando você está bem financeiramente, quando você está bem empregado, tudo isso é bom, mas isso não é um sinal de que Deus está na nossa vida. Às vezes podemos ir por esse mesmo caminho. Será que Deus está ou não está no nosso meio? Porque as coisas estão dando tudo errado. Foi eu receber o Evangelho, foi eu receber a Cristo, foi eu aceitar a Cristo, que parece que as coisas viraram de ponta cabeça. Será que Deus está ou não está no nosso meio? Paulo traz essa advertência. Eles tentaram a Deus, eles provocaram a Deus fazendo isso. E veja, irmãos, que o Senhor nos coloca à prova. Eu falei isso no começo. O Senhor, Ele nos prova, que é diferente da tentação. A palavra prova, que nós vamos ver aqui nessa passagem, no grego, irmãos, é periasmo, que dá uma ideia de teste, uma ideia de prova, não de tentação. A tentação, irmãos, é aquilo que vem para que eu e você possamos cair, de fato possamos ceder. E Deus, nessa maneira, diz Tiago, Ele não tenta ninguém, mas o Senhor nos prova, Ele nos leva a teste. E Paulo vai trazer essa orientação aqui. Não devemos pôr o Senhor à prova. Versículo 10. Não se queixem como algum deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. A murmuração, né? Paulo vai trazer essa orientação. Mesmo diante do deserto, nós devemos ser fiéis a Deus e não murmurar, não reclamar. Só isso aqui? Só esse pãozinho aqui, né? O Senhor traz essa repreensão lá para o povo no deserto, a sua igreja de Corinto, e Ele nos adverte a nós trazermos essa memória que Deus tem nos sustentado, irmãos. Versículo 11, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Paulo traz uma advertência e ele afirma, olha, essas coisas aconteceram porque já se iniciou o fim dos tempos. Paulo, ele faz essa analogia com a vinda, a morte e ressurreição de Cristo, como o início dos fins dos tempos. Ele fala, gente, vocês precisam estar atentos, porque essas coisas aconteceram como exemplo para nós, porque se iniciou o fim dos tempos. Qual foi a maior promessa que Cristo fez ao seu povo e à sua igreja, irmãos? É a sua segunda vinda. A igreja de Cristo, ela espera a segunda vinda de Cristo. Para isso, o Senhor nos alertou que o mundo estaria passando por certas situações, não é? Guerra, fome, desigualdade, injustiça, tudo isso são sinais, são evidências que apontam para o fim. E Paulo traz essa repreensão. Gente, estejam atentos, já estamos no fim, já se iniciou o fim. E aqui eu queria conversar com vocês o último tópico, irmãos. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Paulo, ele traz e ele reforça nesse versículo aqui, de que eu e você não estaremos isentos das provações, irmãos. Eu e você vamos passar pelas provações, mas ele traz um reforço. Deus é fiel, e se vocês passarem pela provação, Ele estará com vocês. Ele fortalecerá vocês, Ele capacitará vocês a passarem por essa situação. Daniel não foi livrado da cova dos leões, né? Ele foi livrado lá dentro, né?
Sadraque, Mesaque e Abednego, uma história que conta daqueles 3 homens que foram jogados na fornalha, eles foram livres dentro da fornalha. Então, eu e você, irmãos, não estamos livres das dificuldades, das provações, das adversidades que a vida tem para nos dar, nos oferece, vem sobre nós, mas nós temos uma promessa: Deus é fiel, Ele vai dar o escape para vocês. E sabe qual é o escape que Deus nos deu? Já nos deu? O seu Santo Espírito, que no momento das aflições, Ele conforta o nosso coração, aquele momento que a gente quer jogar tudo para o alto, porque fomos acometidos por uma situação tão terrível, vou desistir, não quero saber mais, não quero saber nem de comungar mais, não quero nem mais saber dos irmãos lá do Bristo. O Espírito Santo vem e vem confortando o nosso coração, vem nos animando, vem nos encorajando, vem nos renovando, vem nos fortalecendo, e a gente está renovado, fortalecido nessa caminhada, porque não tem outro caminho para nós, irmãos. Pedro, ele trouxe essa mensagem, o Senhor falou: olha Pedro, se você não está satisfeito com essa mensagem, pode seguir os outros. Pedro falou: Senhor, para onde que eu vou? Só o Senhor tem palavra de salvação eterna, só o Senhor tem palavra de vida eterna. O Evangelho, ele tem uma mensagem de vida eterna para nós, irmãos, uma mensagem de salvação, de conforto, de paz, de alegria. Enquanto não, nós vamos passando por essas aflições, mas tem uma promessa futura nos esperando, e é por isso que nós nos apegamos, é por isso que nós suportamos as tribulações, as adversidades da vida, é por isso que compreendemos que esse deserto é só um caminho, é só um momento, é uma peregrinação que nós estamos. E o interessante, irmãos, que quando nós olhamos para as Escrituras, o autor de Hebreus, ele vai dizer que esse povo que recebeu a promessa de herdar uma terra física, eles não esperavam uma terra física, eles esperavam uma pátria celestial, uma terra celestial. Tanto a promessa que foi feita para Abraão, quanto para a sua descendência, não foi uma terra física que nós conhecemos hoje, né, que está lá no Oriente Médio, mas é uma pátria celestial. Por isso que nós falamos que nós temos uma Canaã celestial nos esperando, uma Jerusalém espiritual que vai descer do céu. Por isso nós estamos nessa peregrinação, olhando para o Senhor, sendo sustentado, confortado pelo Senhor, mas advertidos: tome cuidado para que eu e você não caiamos no deserto, não prostramos no deserto. O pecado é um inimigo feroz que tenta nos seduzir o tempo todo, e é por isso que nós precisamos estar recebendo essas doses diárias, irmãos, da palavra de Deus, e ela vem nos lavando, nos limpando, nos orientando, nos renovando, nos advertindo. Eu queria ler com vocês essa última passagem, está lá em Hebreus, capítulo 11, tanto o povo do Antigo Testamento que foi incentivado a olhar para a promessa futura, eles foram alcançados pela fé, eles foram salvos pela fé. Nós hoje olhamos para o passado e pela fé também alcançamos a graça de Deus, pela fé recebemos o milagre de Deus, porque olhamos para o Cristo que veio, habitou entre nós e fez a sua obra redentora, salvadora, Ele nos redimiu. Agora, por causa de Cristo, irmãos, diferente do povo no deserto que precisava fazer o sacrifício diário para se relacionar com Deus, Cristo abriu esse caminho. Essa mesa que está no deserto me possibilita agora me relacionar com Deus, confessar os meus pecados, as minhas ansiedades, as minhas preocupações, a minha mente. Nós temos essa liberdade agora, essa consciência de olhar para nós e pedir a Deus mudança de comportamento, mudança do jeito de falar, mudança do jeito de pensar, mudança do jeito de olhar, mudança de amar o próximo, né? Às vezes somos pessoas que somos levados tanto pelo egoísmo e somos pressionados mesmo, né? Por essa guerra, por essa selva de pedra que nós vivemos, a viver individualmente, e o Evangelho vai, como aquele martelo, tirando aquelas pedrinhas que está endurecida no nosso coração, a gente vai começando a aprender a olhar mais para o próximo, olhar para o outro, viver em função do outro. É por isso que nós nos reunimos como igreja, né, em comunidade, porque nós estamos aprendendo isso, estamos aprendendo, irmãos, estamos em formação. Então veja que essa terra, essa promessa, ela é uma promessa não física, não momentânea. Deus tem sim provisão para nós momentânea, mas nós estamos caminhando para algo além. Hebreus capítulo 11, versículo 8, irmãos, olha lá. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas,
bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Vocês lembram da promessa? É uma terra, né, irmãos? Uma terra que emana leite e mel, né? Olha lá. Pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Essa multidão aqui, irmãos, Paulo vai nos trazer a interpretação, e foi falado isso semana passada, que o Israel de Deus não é só aqueles que herdaram a nacionalidade de Israel por vir de Abraão, mas é o Israel que nasceu através da fé. Então essa promessa aqui é sobre o povo específico de Deus, não a cidade, não a nação, mas o povo que nasceu de Deus pela fé. Então nós somos filhos de Abraão pela fé, porque cremos na promessa do filho, da promessa. Paulo vai dizer que não era Isaque, mas era Jesus que havia sido prometido a respeito disso. Versículo 12: assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostra que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus dele. Ele lhes preparou uma cidade. Glória a Deus, irmãos. A pátria, a mesma pátria que esse povo no passado esperava, uma pátria celestial, é essa pátria que foi nos preparada. E enquanto não chegamos nessa pátria, não vivemos nessa cidade celestial, e a promessa, tudo isso, todas essas injustiças, essas maldades que nós presenciamos no mundo, a maldade do homem, o egoísmo do homem, as Escrituras diz que terá um fim, e Deus vai instituir o seu reino de justiça, de paz, e essa é a nossa promessa. Enquanto não, irmãos, estamos nessa peregrinação, experimentando o Senhor, compartilhando esse relacionamento com o Senhor, vivendo essa vida relacional com o Senhor, e estamos sendo limpados, depurados. Por isso o deserto, ele é apenas uma passagem, não importa as dificuldades, os problemas que nós estamos passando, existe uma pátria celestial nos esperamos, e nós precisamos estar firmes diante do Senhor, para que nós não caiamos, igual esse povo no passado caiu, possamos ser gratos a Deus, pela alegria, pela salvação que Ele tem nos dado, tá bom, irmãos? Vamos orar a Deus, falar com o Senhor, pedir que Ele nos ajude, né? Às vezes as aflições, as adversidades da vida, a situação que eu e você estamos passando, às vezes não nos deixa enxergar o cuidado de Deus, a gente não consegue ver a provisão de Deus, o quanto Deus tem nos abençoado, o quanto Deus tem nos sustentado. Estamos aqui com vida, né, irmãos? Estamos aqui bem, com saúde, mas nós precisamos ainda assim, irmãos, confiar em Deus, né? Como Abacuque declarou, ainda que a figueira não floresça, cantamos aqui, ainda que estejamos passando por todas as dificuldades possíveis, Deus não se esqueceu de nós, Deus está conosco. Vamos falar com o Senhor? Senhor, nós oramos ao Senhor nessa manhã, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que nós possamos usar como exemplo, advertência, Senhor, para que possamos nos amoldar à sua vontade, nos sujeitar ao Senhor. Senhor, as aflições, as dificuldades da vida que estamos passando, Pai querido, às vezes nos envolve de uma tal maneira, Senhor, que nos leva a ter atitudes precipitadas. Podemos murmurar, Senhor, olhar para coisas, cobiçar coisas que não é do seu agrado, viver uma vida de qualquer maneira, Senhor, que a tua palavra chama de imoralidade. Nos ajuda, Senhor, mude o nosso coração, mude a nossa mente, nos ajuda a olhar para o Senhor e enxergar o teu cuidado, Senhor, pois existe algo maior à nossa espera, a pátria celestial, a Jerusalém que descerá do céu, Senhor. Fortaleça o teu povo que aqui está no meio, Senhor, assim como o Senhor foi fiel com o teu povo na passagem do deserto, as suas sandálias não envelheceram, o Senhor esteve com ele o tempo todo, Senhor.
Nos ajuda, Senhor, a experimentar o Teu cuidado. Visite aqueles que estão no nosso meio, que está enfermo, Senhor, que está doente no seu corpo, que está doente na sua alma, Senhor, que tem dificuldades de olhar para o Senhor, tem dificuldade de sentir paz, de sentir alegria, de sentir ânimo, Senhor. Eu oro para que o Teu Espírito mude essa situação, Senhor. Eu oro para que o Senhor encoraje, Senhor, aqueles que estão desencorajados, aqueles que estão desanimados, tristes, Senhor, fortaleça, traga alegria, se revela, Senhor, aqueles que não conseguem olhar para o Senhor. Pai, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros, nos ajuda, Senhor. Não queremos ficar no meio do caminho, não queremos ser reprovados como aquele povo foi no passado, não queremos tentar ao Senhor, não queremos colocar o Senhor à prova. Senhor, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Senhor, o Senhor não despede vazio aqueles que se aproximam de Ti, aqueles que se achegam a Ti, Senhor. Nós oramos ao Senhor nessa manhã. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, irmãos. Glória a Deus.